Estamos aqui no episódio 5. O nosso convidado de hoje é o Armando Magalhães. Ele é um desenvolvedor capixaba com 6 anos de experiência em desenvolvendo software. Ele é autodidata e com 22 anos ele migrou de Vila Velha, no Espírito Santo, para Amsterdã, na Holanda. Ele foi relocado como software engineer pela Travix, que é uma agência de viagens online a nível global. E hoje o Armando trabalha na Netflix como Solutions Developer. E além de programar, ele gosta de beber cerveja, andar de skate e conhecer novos lugares e novas culturas. E falando em termos de novas culturas, o Armando também é um dos moderadores do grupo Programando na Gringa no Telegram, onde ele ajuda outros desenvolvedores a começarem uma carreira fora do Brasil. Armando, muito obrigado por se juntar a gente hoje, compartilhar aqui o teu conhecimento com nossos ouvintes. E eu queria fazer a minha pergunta tradicional de abertura aqui. E como é que foi o teu começo com programação? Qual foi a hora assim, que você viu que era a coisa que você queria fazer como carreira? Como é que foi esse começo? Conta pra gente. Então, muito obrigado por me chamar pro podcast, no caso, né? Primeira vez que eu participo de um podcast, então é uma experiência bem diferente. Em relação à sua pergunta, o meu primeiro interesse com programação veio quando eu era bem novo, né? Eu comecei a programar em PHP quando eu tinha uns 9 anos, fazia uns websites, principalmente porque da minha família tem muita relação com TI, meu irmão mais velho, ele trabalhava na época como sysadmin, então ele me introduziu a várias coisas. Mas a motivação mesmo foi depois, quando eu tive 18 anos, a minha família, a gente foi passar o Natal e o Ano Novo em Londres, porque a minha irmã, ela namorava um britânico na época, e eles convidaram a gente para passar o Natal e o Ano Novo na casa deles, e eu resolvi que eu não queria mais morar no Brasil. Então, depois dessa experiência, eu foquei muito em trabalhar numa área que eu sabia que eu poderia ser bom no que eu estava fazendo e que eu teria oportunidades fora do Brasil para poder começar a minha carreira e começar uma vida nova. Perfeito. E você viu que programação era esse caminho? Como foi essa coisa assim? Como é que você viu que, entendendo que você quer ir morar na Europa e tal, fora do Brasil, como é que você olhou a programação e falou assim, esse é o caminho, isso que eu gosto de fazer e isso que vai me levar aqui para fora do Brasil? Como é que foi isso? Então, no meu ensino médio, eu fiz o meu ensino médio integrado com um curso técnico de informática. E a gente tinha aula de programação, a gente teve aulas de loja de computação, de várias coisas. E eu sempre me destaquei nisso muito mais do que em qualquer outra matéria durante o ensino médio. Então, eu já sabia que eu tinha uma certa habilidade com isso, eu tinha muita facilidade em aprender essas coisas. E eu percebi na época que era um mercado que realmente estava em alta e estava faltando gente para trabalhar. Eu percebi várias vagas de programador em diversos países e todos eles oferecendo realocação. Então, meio que me deu só o tique na época, que era uma das poucas coisas que eu teria certeza de que ia conseguir me tirar no Brasil na época, sem ter que passar anos, por exemplo, fazendo uma faculdade. E você começou a programar com alguma linguagem específica, Armando? Ou o que você optou na época assim para começar a aprender em termos de ferramental e tal, e se preparar para o caminho que você estava trilhando? No começo eu gostava muito de front-end, então eu aprendi muito sobre PHP e sobre JavaScript no começo. Para ser sincero, eu nem aprendi JavaScript de início, eu aprendi jQuery primeiro, depois eu acabei aprendendo JavaScript. Mas depois disso eu consegui um emprego em Vila Velha como técnico de suporte, o que não realmente me fazia como programador na época, mas eu usava PHP e JavaScript para poder automatizar o meu próprio trabalho como suporte técnico. Depois disso, eu comecei a trabalhar no setor de desenvolvimento da empresa, onde eles me ensinaram Java e Delphi, e me deram também mais desafios para poder botar meu conhecimento em JavaScript e em PHP em prática na época também. E quanto tempo você trabalhou no Brasil antes de você começar a sentir que você estava preparado para explorar outros mercados como a Europa, que foi o caminho que você levou? Como foi a tua experiência no Brasil antes de você mudar? Olha, eu trabalhei no Brasil de 2014 a 2018, basicamente. A maior parte do ano de 2017 eu trabalhei remoto para uma empresa pra uma empresa de Portugal. Um, então eu diria que eu passei por três empresas brasileiras enquanto eu trabalhava no Brasil e fazia alguns freelances também.
Cheguei até a abrir a minha própria empresa de desenvolvimento de software com dois colegas meus, mas eu continuei mantendo o trabalho full-time, tinha que conciliar as duas coisas, e eu acabei fechando a empresa e optando por continuar trabalhando para os outros na época. Certo. E como é que foi assim, você foi para a Europa através da Travex, né? Conta um pouco para a gente como é que foi esse processo de você descobriu a Travex ou eles descobriram você, como é que foi entendendo que você tinha esse desejo de sair do Brasil, você já estava trabalhando para uma empresa de Portugal e tal, mas em algum momento você falou assim, pô, eu vou começar a programar, vou começar a procurar aqui em outros lugares. Como é que foi essa busca e esse encontro e o namoro, digamos assim, até você chegar no ponto que você foi para a Europa? Conta para gente um pouquinho disso, por favor. Olha, eu comecei a aplicar muito para vaga fora desde 2015, que foi um pouco depois de eu conseguir a minha primeira vaga, porque eu sabia que o conhecimento que eles pediam fora e a forma como eu teria que me comunicar com eles seria diferente da forma como eu trabalhava em Vila Velha. Então, desde o começo da minha carreira, eu comecei aplicando tipo, aleatoriamente em diversas empresas, todas que eu via que eu poderia ter algum fit, e que eu sabia pelo menos uma parte dos requisitos, e eu comecei a me passar pelos processos seletivos, né? Em 2017, quando eu consegui o trabalho na empresa de Portugal, eu estava discutindo com eles de mudar para Lisboa, de eles me ajudarem a patrocinar o meu visto na época, mas ao mesmo tempo eu continuei aplicando em outras empresas, né? E eu lembro que no meio de 2017 eu tinha aplicado na Travix e tinha aplicado em uma outra empresa de Berlim também na época, que eu acho que chamava Freight Hub, se não me engano, uma empresa, e eu estava no processo seletivo das duas. E acabou que num certo momento, acho que foi por volta de outubro, novembro de 2017, a Travix retornou para mim depois do teste técnico deles, falando que eles gostaram muito do teste técnico, a gente passou por mais uma série de reuniões, e acabou que aconteceu, eles gostaram do meu perfil, acharam que eu tinha as habilidades que precisava para a vaga, perguntaram se eu tinha interesse de mudar para Amsterdã, e me ofereceram um pacote de realocação inteiro, junto com um mês de hotel, perto da empresa. Eles pagaram minha passagem, 2 malas, pagaram meu visto, pagaram tudo e simplesmente funcionou super bem. Desde então, não me arrependo nem um pouco. Fantástico isso, né? E como é que foi a parte de comunicação? Você já falava em inglês? Você entendia inglês bem? Eu assumo que a comunicação toda com a Travex foi em inglês e não em holandês. Conta pra gente um pouco como é que foi esse preparo e como é que foi importante o domínio da linguagem de um idioma diferente do português para você poder negociar com a Travex e se preparar para esse processo de transição para um trabalho na Europa. Então, a minha família sempre me expôs muito à cultura internacional. Meus pais sempre gostaram muito de rock and roll. A minha irmã, ela sempre vivia com muito amigo gringo lá em casa, americanos. Como eu falei, o próprio namorado dela era britânico também. Ah, e eu, desde menino, eu gostava de futucar a internet, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu ficava... Eu falei, quando eu comecei a programar com 9, 10 anos, eu fazia umas versões minhas de uns jogos e publicava em fóruns aleatórios na internet. Eu conversava com as pessoas em inglês, eu jogava Tibia também, então eu conversava muito inglês desde moleque. Eu botei meu inglês à prática pela primeira vez quando eu fui para Londres, como eu falei, quando eu tinha 18 anos. Eu fiquei muito surpreso que o feedback no meu inglês dos nativos na época foi muito positivo, todo mundo me entendia super bem, eu consegui me virar super bem na cidade, consegui andar sozinho, andar de metrô, fazer tudo isso que eu precisava fazer, comprar coisas, fazer amizade, tudo isso. E isso me deu muita confiança na época. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive um acidente, eu acabei quebrando meu braço e fiquei um mês de cama. Nesse um mês de cama, o que eu tinha feito foi assistir Dragon Ball Z durante um mês inteiro, completamente em inglês, sem legenda, para ter certeza de que eu podia afiar um pouco mais o meu entendimento da língua na época. E eu posso dizer que durante de 2015 a 2018, enquanto eu continuei aplicando para essas vagas de fora, eu tive que fazer várias entrevistas em inglês. E isso me expôs a termos técnicos que antes eu não conhecia, me expôs a certas convenções de comunicação, de trabalho, tipo de como escrever um e-mail, coisas que eu não sabia antes também, e me ajudou a me preparar bem o suficiente para ser aceito em algum momento para uma vaga. Então, acho que tudo isso foi muito fundamental para a Trevix poder me aceitar e resolver me trazer também para cá.
Certo, certo. Bem, a importância do idioma é muito grande, né? E como é que você vê que uma pergunta que às vezes eu vejo nesses grupos, tipo o Programando da Gringa e outros que existem também, tem muita gente tentando trabalho fora do Brasil, né? Tem muita gente tentando ir para a América do Norte, para a Europa, o que seja. E eu vejo com frequência alguém falar assim, pô, eu não sei inglês, mas dá para ir sem inglês? Como é que você vê isso? Como é que você acha que você já teve outras pessoas que foram para ir sem dominar menos o inglês? E como é que foi? Como é que é a experiência? Você acha que é algo possível de acontecer ou você acha que é um complicador maior nessa transição? Olha, eu acho que esse é um assunto meio delicado mesmo, porque tem muito país que você não precisa de um inglês muito afiado, que você consegue uma coisa tipo Portugal mesmo, né? E eu posso dizer também que na Travis a gente tinha por volta de 60 nacionalidades entre os colaboradores, e nem todo mundo tinha um inglês super afiado. Tinha até muito brasileiro que mudou para lá com o inglês tipo, bem mais ou menos, tinha uma certa dificuldade em comunicação. Não só brasileiros, mas russos, indianos, gente de todo mundo, praticamente, com certa dificuldade em dominar o inglês mesmo, né? E eu diria que o fato de a gente ter trabalhado numa empresa com tanta diversidade cultural fez isso ainda mais fácil, porque a gente sabia que não era a língua nativa de nenhuma daquelas pessoas naquela empresa. Então, isso fazia ser mais fácil da gente compartilhar o nosso conhecimento, de fazer perguntas simples, tipo, ou então simplesmente falar, eu não conheço essa palavra, e pedir uma explicação. Então, eu diria que é um pouco mais difícil, vai dificultar se você não tem um domínio, pelo menos médio do inglês, mas não é impossível. Tipo, você vai ter oportunidades, só que você vai ter que procurar elas um pouco mais. Se você souber e tiver um domínio melhor do inglês, você vai abrir muito mais portas do que alguém que não tem um domínio muito bom. E, Armando, conta pra gente o mercado de trabalho. Como é que é o mercado de trabalho aí na Holanda? Eu sei que você foi para a Travex, eu acho que você mudou para uma outra empresa depois que você estava na Travex e você foi para o Netflix depois, né? Conta pra gente um pouco sobre o mercado de trabalho, que a impressão que eu tenho, olhando o que parece nos grupos, tem uma demanda grande por profissional na área de desenvolvimento em geral. Dá uma ideia geral da gente no mercado, que tipo de requerimento tem, né? Que tipo de ferramental, demanda que a indústria está pedindo. Olha, o mercado aqui, eu diria que ele é bem diverso. Tem muita empresa grande mudando e que já estava aqui há muito tempo também. Tem muita startup que está fazendo coisas bem interessantes por aqui também. Eu acho que o Brexit tem ajudado muito nisso também, porque muita empresa tem mudado as sedes de Londres para cá, ou então pelo menos aberto headquarters aqui também em paralelo com Londres, né? Então, você pode achar que empresas tipo o GitHub contratando daqui, o GitLab contrata daqui também. Você pode achar, acho que a Atlassian também tem alguns contratadores aqui. Você tem startups fazendo produtos super interessantes, tipo a Framer, que eu trabalhei lá também. Eu adoro o produto deles, eu acho que é uma equipe excepcional. O Miro agora também, que é aquela solução de whiteboard que muita gente está usando hoje em dia na pandemia. Eles abriram um escritório em Amsterdã recentemente, estão contratando em massa aqui também. Outra que tem até contratado muito brasileiro é a DAZN. Eles são uma empresa de streaming de esportes de Londres, se não me engano, e eles abriram um headquarters em Amsterdã, acho que foi na metade do ano passado, alguma coisa assim. Eles fizeram um evento no Brasil para poder recrutar gente para trazer para Amsterdã também. Tem muito brasileiro lá, é um lugar bem interessante de trabalhar. Eu diria de ferramental, eu, eu posso ser um pouco biased em relação a isso, porque eu trabalho muito com Node.js, trabalho muito com React e com TypeScript, mas é isso que eu tenho visto muito por aqui, muito Node.js, React, TypeScript, GraphQL, algumas empresas realmente começando a usar bastante AWS, usando muito container também, muito Docker, Kubernetes tomando conta de certos lugares. A Trabbix mesmo era um grande usuário de Kubernetes, principalmente do Google Kubernetes Engine, no GCP. Então, eu não vejo muito de linguagem funcional, eu diria assim. Aparece uma ou outra vaga de escala, por exemplo, geralmente para algumas empresas de gaming, mas é bem diverso. Eu diria que é um mercado bem aquecido, não falta emprego, e eu recebo propostas tipo constantemente mesmo.
Isso é ótimo, a demanda alta é uma coisa boa, né? Abre oportunidade para as pessoas e pelo que você está falando é um mercado bem receptivo em termos de ter uma demanda alta e possivelmente não, o suprimento de mão de obra local não é suficiente para satisfazer aquela demanda, né? Então você tem parece ser bem aberto o mercado para profissionais que estão vindo de outros países, né? E você falou que a Travis, na época, pagou a imigração e deu hotel e tal. E como é que foi assim a tua chegada? Você já conhecia Amsterdã ou você nunca tinha estado em Amsterdã? E como é que foi a tua chegada e como é que era o ambiente de trabalho? E vocês, eu acredito que você não fale holandês, todo mundo se comunica em inglês no trabalho, é normal, sendo o idioma padrão do trabalho em si? Então, eu nunca tive em Amsterdã antes, então foi bem um tiro no escuro. Me chamaram para Amsterdã, eu falei, tá bom, vou. Eu acreditei que eu iria gostar da cidade, eu acho que eu estava certa. Ahm, Quando eles me ofereceram um pacote de realocação, eles pagaram o voo para mim de Vila Velha para Amsterdã com 2 bagagens e eu cheguei aqui no dia 27 de janeiro de 2018. Quando eu cheguei, um pouco antes disso, eles também tinham pago uma empresa para me ajudar a achar meu apartamento. E o nome dessa empresa, se eu não me engano, era Urban Homes. Eu tive uma call com eles no Brasil ainda, procurando o tipo de apartamento que eu queria. E quando eu cheguei, ela me buscou no aeroporto. Ela me levou para o meu apartamento temporário, o apartamento que eu fiquei durante um mês, que até se pagou bem perto do escritório também. E naquele dia eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi largar as minhas coisas e dar uma volta pela cidade. Conhecer a cidade, né? Ir pro centro, ver como é que eram as coisas. Fiquei apaixonado com tudo que eu vi na época. E estava realmente muito ansioso pro meu primeiro dia de trabalho, que ia ser o dia 2 de fevereiro, se eu não me engano. Ou dia primeiro, uma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei na Trevix, o diretor de tecnologia na época, ele me buscou, né, na entrada, me deram um cartão, me mostraram onde que eu ia sentar, quem era a minha equipe, me introduzindo para todo mundo. Era uma equipe extremamente diversa, tinha gregos, indianos, turcos, italianos e brasileiros na minha equipe. Os primeiros dois que eu conheci eram um italiano e um brasileiro, que até hoje a gente é muito amigo falando nisso. E sobre língua, como eu falei, a Trevix ela é uma empresa, ela tem por volta de 60 nacionalidades na empresa, então realmente falar Dutch falar holandês não era uma coisa que era viável para essa empresa. E introduziu muita barreira na comunicação, então todo mundo se esforçava para comunicar em inglês. Era normal você ver uns grupinhos de certos países sentados, por exemplo, na hora de almoço, falando a língua deles. Tipo, os brasileiros, os turcos, os indianos, os holandeses. E às vezes tinha uma mesa mais internacional, com todo mundo compartilhando experiências sobre o próprio país. E, em geral, no mercado de trabalho, tem empresas menores que são realmente focadas em holandês, que elas têm gente que fala holandês, eles preferem gente que fale holandês. E tem empresas que são tipo startups pequenas também, tipo a Framer, tamanho médio, 180 pessoas, que tem muito americano, tem muito holandês, mas eles tentam reforçar para a galera manter a comunicação em inglês, mesmo que seja a língua nativa deles em holandês, manter em inglês para poder manter a galera dentro do contexto, para poder ter certeza que alguém pode simplesmente chegar e entrar na conversa e começar a discutir alguma coisa com você também. Perfeito, parece ser um mercado meio semelhante aqui com o Canadá, com muita gente de várias nacionalidades diferentes, bastante diverso também, bem dinâmico, né? E como é que é fora do trabalho, assim, a vida em Amsterdã? Uma coisa que as pessoas geralmente perguntam também nos grupos e gente que está tentando ir para fora do Brasil tem algum tipo de preconceito? Você experimenta preconceito contra brasileiro, o que seja? Você tem alguma dificuldade com isso? Olha, em relação a preconceito, eu ainda não sofri nenhum por ser brasileiro, pra ser sincero, muito pelo contrário. Eu acho que Amsterdã é a casa de 160 nacionalidades diferentes. Tem muito, muito imigrante, muita gente que veio pra cá, muita gente de países diferentes. Eu diria que tem um preconceito maior com gente que vem dos Marrocos, por exemplo. Tem muito marroquino que muda pra cá. Eu vejo um certo preconceito seletivo com uma classe de pessoas, um, um grupo seleto de imigrantes de específicos países. Eu acho isso um pouco triste, mas eu mesmo nunca fui afetado
por exemplo, ninguém nunca chegou para mim e teve um preconceito por ser brasileiro, ou por ter a pele um pouco mais escura, ou por não conseguir falar holandês muito bem. Nada disso. Eu nunca sofri nada disso em Amsterdã. Muito pelo contrário, eu me sinto muito aceito pela cidade. Eu sinto que todo mundo está tentando me ajudar, todo mundo tenta se ajudar, é basicamente isso. E você tá aprendendo holandês? Como é que tá esse processo para você? Quando eu entrei na Trevix, eles pagaram um curso de holandês para gente, né? Todo funcionário que tivesse interesse podia participar. Então eu fiz um curso, acho que é o A1, como que eles chamam, de holandês. Eu tirei meu certificado de A1 e também fiz muito Duolingo. Às vezes eu uso ele em prática. Eu consigo ir no supermercado e falar inglês tranquilamente com todo mundo. Eu consigo ir num bar pedir as coisas que eu quero em holandês também. Eu consigo ler e escrever um pouco e às vezes até entender e escutar, mas ainda não tão fluentemente quanto eu gostaria. Mas vai chegar lá, eu acho. Com certeza vai chegar. E é bacana você estar aprendendo uma língua assim diferente, como é o holandês também, né? E você contou pra gente sobre a tua chegada na Travex aí, a passagem pela Framer também. E como é que foi a chegada até o Netflix? E você achou a vaga ou a vaga te achou? E como é que foi esse namoro, essa negociação para fazer a transição para trabalhar com o pessoal do Netflix? Olha, o Netflix eles nunca foram de contratar muita gente fora de Los Gatos de Los Angeles, né? Principalmente para vaga de TI. O que mais tinha aqui é mais a produção mesmo e customer service, esse tipo de coisa. Mas aí eu lembro que eu estava olhando no LinkedIn e apareceu essa vaga de Solutions Developer e eu apliquei na vaga do LinkedIn. Na época eu não tinha muita expectativa. Eu falei, vou aplicar, ver de qual é. E eles começaram a se comunicar comigo por volta de agosto de 2019, se eu não me engano. Isso, foi agosto de 2019. E foi um processo bem longo, para ser sincero. Eu passei por algumas entrevistas primeiro com recrutadores, teve o teste técnico depois, tive entrevistas com minha manager nos Estados Unidos, com pessoas da minha equipe dos Estados Unidos também, e chegou um momento que a minha manager chegou a vir aqui para Amsterdã, e a gente teve um processo seletivo de 3 horas, em que eu tive que conversar com 6 pessoas dentro do Netflix aqui na Holanda mesmo, principalmente com stakeholders, com minha manager, gente que eu ia trabalhar junto. E no final das contas acabou que eu era o que eles estavam procurando, eles me fizeram uma proposta que foi muito boa, pra ser sincero, e desde então é assim que começou. Foi basicamente isso. E o teu time está baseado na Holanda também, ou o time está baseado nos Estados Unidos? Como é que funciona essa dinâmica de trabalho para você? Que tipo de ferramental você tá usando para trabalhar no teu dia a dia lá com o pessoal do Netflix? Então, a minha equipe inteira fica nos Estados Unidos, eu sou o único Solutions Developer em Amsterdã, e provavelmente na Europa inteira, se não me engano. A gente tem alguns contractors em Madrid agora, o que é muito bom. Estou na esperança de contratar uma segunda pessoa. Mas a minha equipe inteira fica nos Estados Unidos. E a colaboração com eles é bem semelhante com como era quando eu trabalhava do Brasil para uma empresa de Portugal, que tinha uma diferença de 5 horas de time zone. É muita comunicação assíncrona, eu tenho que realmente documentar muito do que eu estou fazendo, eu tenho que esperar também, exigir que eles documentem o que eles estão fazendo e que a gente consiga pelo menos ter essa transferência de conhecimento por meio de texto e não por meio de verbal. Bom, fora isso, o meu principal trabalho aqui é suportar os casos de uso dos estúdios da Europa, enquanto a minha equipe nos Estados Unidos mantém os casos de uso de estúdio dos Estados Unidos e do Pacífico no geral. Então, também tem essa questão de tentar trazer, como é que eu posso dizer? Acho que a melhor palavra que vem na minha cabeça agora em inglês, awareness, sabe? Trazer à luz as diferenças que existem culturais em estúdios de lugares diferentes do planeta e tentar trazer isso à tona para minha equipe. Basicamente isso que eu tenho feito mais. Em questão de ferramental, você diz linguagem de programação, tecnologias, o que é exatamente? Sim, sim. Em termos de tecnologia, stack de desenvolvimento, linguagem de programação, o que você está usando no teu trabalho no dia a dia?
Então, como um Solutions Developer, a gente tem que fazer as coisas relativamente rápido, né? Que a gente realmente prover uma solução para algum problema técnico que que a plataforma não suporta hoje em dia. Então, a gente usa muita plataforma de terceiro, às vezes, tipo, uma Google Sheet ou Table em si mesmo, e às vezes com dados que a gente extrai do nosso Data Warehouse. Então, a gente usa muito SQL para Presto, uma engine de Data Warehouse. A gente usa muito notebook em Python também, que a gente tem a nossa plataforma interna para isso. Às vezes a gente tem que fazer uma aplicação customizada também, ó. Então a gente usa muito TypeScript, muito React também para poder construir uma UI do zero. Muito Node.js também com a plataforma de serverless do Netflix, que tem algumas talks abertas sobre isso, que são os Node Quarks também. E fora isso, a gente tem que usar também quase todas as tecnologias que a equipe de engenharia usa também. Então a gente usa o Spinnaker para fazer o nosso continuous delivery, a gente usa Jenkins também para poder fazer o build e os nossos artefatos. E a gente publica tudo geralmente numa AMI na AWS, ou então a gente publica num container no Titus, que é o orquestrador de containers do Netflix, o Kubernetes do Netflix, no caso. Eu diria que essa é a maior parte do que a gente usa hoje em dia. Eu assisti uma palestra sobre o Netflix outro dia, sobre a parte de operações deles, e eles mencionam o Spinnaker e todo o trabalho de open source que eles fazem também. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes aqui o que é o Spinnaker e outras ferramentas específicas que o Netflix criou e que disponibiliza como open source para a comunidade em geral. Bom, eu não conheço todas, eu sei que tem várias, mas eu posso falar de algumas. O Spinnaker, ele é a nossa plataforma de continuous delivery. Eu olho o Spinnaker muito semelhante ao GoCD, que é da PowerWorks, por exemplo, ou até mesmo, acho que tem uns mais novos open source hoje em dia, tipo Argo CD, essas coisas. Um, e a gente usa o Spinnaker basicamente para poder fazer o deploy de infraestrutura e poder manipular a infraestrutura de todas as aplicações num lugar só, né? Então, toda aplicação que existe no Netflix, ela é registrada no Spinnaker como uma aplicação. Você vai gerenciar o scaling dela no Spinnaker, você vai verificar se você tem nodes que não estão saudáveis no Spinnaker também, você vai setar propriedades da sua aplicação no Spinnaker, e você pode fazer canal de deployment pelo Spinnaker, você vai setar workflows por exemplo, de feature stacks no Spinnaker também. Tudo isso acontece no Spinnaker. Tem uma equipe específica que mantém o Spinnaker, e ele é um projeto hoje da Cloud Native Foundation, se eu não me engano. Então, também tem toda uma discussão, e se você gosta de open source, você pode participar do projeto, você pode contribuir para o projeto. É bem interessante. Outras ferramentas que a gente usa, que são open source, que vocês podem ver hoje, acho que é o Zool, que é o nosso load balancer, que você pode encontrar também como um projeto da Cloud Native Foundation. E tem outros que acho que a galera conhece mais, tipo Chaos Monkey para Chaos Engineering, e que na verdade é o set de tools do Simeon Army. E tem várias outras ferramentas, dependendo do que você vai precisar no caso de uso. Você vai achar isso tudo no GitHub do Netflix. Acho que o que a galera mais usa hoje em dia também é o Hystrix, que é um circuit breaker em Java, que, se eu não me engano, na Travis a gente tinha até a nossa própria versão do Hystrix em .NET, que era basicamente a mesma coisa. Então, tem bastante coisa. É enorme, né? A quantidade de ferramentas que eles estão produzindo é o que você falou, é uma empresa que está com um serviço a nível mundial, né? Eles usam a AWS como infraestrutura para fazer a distribuição do conteúdo e fazer a operação deles do dia a dia, né? Eles estão 100% na nuvem. E com relação ao Spinnaker, eu queria que você falou de dois temas bem interessantes aqui, que é o CDCI, o Continuous Deployment, Continuous Integration. E muitos dos nossos ouvintes aqui são bem iniciantes em programação e muitos ainda estão no Hello World. Explica para a gente um pouco, explica para o pessoal que não entende ainda o que é um CI/CD, o que seria CI/CD e qual a importância disso em um ambiente como o Netflix, que, como você bem mencionou, a velocidade do que está sendo feito é essencial para colocar o produto no mercado. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, vou começar com CI, que é Continuous Integration, integração contínua, que eu acho que é uma das partes mais importantes. O CD também é muito importante, mas acho que a integração contínua é uma das mais importantes porque é o core de tudo, né?
Então, quando a gente fala de integração contínua, a gente fala basicamente de você ter sempre um artefato que representa o estado mais recente do seu software. No caso, o último commit em master, você quer sempre ter um artefato disponível para você poder publicar em diversos ambientes em relação àquilo de forma parametrizável. Então, quando você monta uma pipeline de CI, o que você geralmente quer é escutar por eventos do seu repositório, você quer trigar algum job em algum servidor, alguma coisa que vai pegar aquele código, vai fazer o build dele, vai executar testes unitários, vai gerar um artefato e vai mandar aquele artefato para algum lugar que você possa usar ele depois de novo. Você vê isso muito em open source também hoje em dia, com vários sistemas de CI open source que a gente tem, tipo o Travis CI ou Circle CI, você pode usar isso tudo para isso. Então, geralmente a primeira coisa que eu faço em qualquer projeto que eu começo é setar uma pipeline de CIs para que eu tenha sempre o último build estável em algum lugar para poder publicar. E quando a gente fala de CD, quando a gente fala de entrega contínua, Continuous Delivery, é uma plataforma que você precisa para gerenciar e entregar esses artefatos para algum ambiente específico. Empresas podem ter mais de um ambiente, produtos ou projetos em específico podem ter mais de um ambiente do que geralmente seria normal de qualquer empresa, mas é comum você ver desenvolvimento, teste e produção. Geralmente são esses três. O artefato ele tende a ser o mesmo, mas você vai configurar uma pipeline de continuous delivery para poder entregar aquele artefato no ambiente certo, com os parâmetros certos, e para você poder monitorar, para você poder também conseguir identificar falhas e conseguir também escalar mais ou desescalar ou setar propriedades naquela aplicação, naquele ambiente específico que você precisa. Eu diria que para qualquer empresa de tamanho, provavelmente de tamanho pequeno, médio ou grande, eu diria que CD e CI são coisas extremamente importantes. Não só por questão de agilidade, mas também pela questão de manutenção. Você ter algum sistema que toma conta daquilo para você, ao invés de uma pessoa que acessa a máquina, copia, colocou no repositório lá e starta o server na mão, é essencial porque aquela pessoa vai embora. Aquela pessoa vai crescer, ela vai ter outras oportunidades. E você que está escutando também vai ter. Então, botar automação no lugar é muito importante para garantir de que o seu produto que você está trabalhando hoje, que outras equipes estão trabalhando, vai durar mais tempo do que a sua estadia naquela empresa. Eu diria que esse para mim é o principal benefício. É fantástico. E outro termo que você usou aqui na conversa, que eu acho que nem todo mundo está familiarizado, é o scaling, né? Que geralmente, se você pensar no nosso público aqui que está começando, geralmente a pessoa tem um computador em casa e tal, e está lá programando, criando os seus primeiros programinhos. E scaling é uma coisa que não necessariamente está no nível de preocupação da pessoa que está começando, mas no momento que você vai trabalhar para uma operação como Netflix, né, e outras operações também que você tem, não, você vai ter, eu posso ter 100 usuários assistindo a um determinado filme agora, mas eu vou lançar a temporada nova do seriado Dark, que vai ter milhões de pessoas tentando acessar aquilo. Então, eu não posso ter apenas um servidor configurado lá para fazer o streaming daqueles dados para quem está no Brasil, ou quem está na Alemanha, ou quem está na Itália, o que seja. E a minha infraestrutura tem que ser dinâmica e a minha infraestrutura tem que aumentar de tamanho ou reduzir de tamanho de acordo com a minha demanda de uso, né? Dos clientes que estão tentando assistir os filmes e acessar a interface e tudo mais. Explica para a gente um pouquinho sobre auto-scaling e conceitos assim, como é que isso ajuda e é fundamental para a operação do Netflix. Olha, eu não posso falar muito sobre a operação principal do Netflix, principalmente porque não é a área que eu trabalho mais com os estúdios. Mas o que eu posso fazer é que no estúdio a gente tem uma carga muito grande de informação, né? Produzir um filme, produzir uma série exige a geração de uma quantidade de informação que é gigante, desde de datas de produção, personnel, ou então, tipo, localização mesmo, ou então até mesmo quando que algum asset vai ficar pronto e quando que vai ser entregue. E a gente precisa setar esses jobs para várias pessoas, né? Auto-scaling, ele é importante quando você precisa ser flexível de acordo com a sua demanda. Quando você sabe que a sua demanda ela é muito variável, que você tem picos inesperados, né? E mesmo assim, você não pode simplesmente setar para quando você começar a ter muito pico, você crescer mais em instâncias. Às vezes você precisa lidar com coisas, por exemplo, que é um warm-up. Você precisa fazer um serviço
você precisa, na verdade, de propósito dar carga num serviço para que ele atinja uma quantidade de instâncias que vai funcionar em produção. Porque quando você botar ele em produção, ele não vai começar com um request, mas ele vai começar recebendo 1000, por exemplo. E se você tiver uma instância só, ele vai cair. Então tem coisas que acontecem em escala que são diferentes do que geralmente acontece num software que é mais ameno, num software que tem pouco uso, né? Existem nuances que você não pensa hoje quando você está construindo um script simples ou construindo um CRUD básico, que acessa o banco, abre uma transação e faz alguma coisa, que você tem que considerar quando você está num sistema distribuído com alta carga e alta disponibilidade. Então, são só desafios diferentes e eu acho que é muita prática para poder explicar num podcast só. É muita coisa. Com certeza. É enorme, né? E essa área de TI, você tem tantas disciplinas diferentes, né? Que geralmente a gente está focado na linguagem de programação e tal, mas tem tanta coisa envolvida em você levar um produto ao mercado, e ainda mais um produto complexo como é o produto do Netflix, né? E o Armando, conta pra gente, como é o teu trabalho do dia a dia, como é a cultura de desenvolvimento no Netflix e como é que funciona no dia a dia? Você tem algum tipo de procedimento também que você usa para trabalhar? Você ouve música, não ouve música? Como é que você faz para se concentrar e fazer as coisas que você precisa fazer no teu dia a dia? Então, na nossa cultura, na cultura do Netflix, no caso, ele dá muita ênfase em liberdade e responsabilidade. Freedom and Responsibility é uma das coisas que você mais escuta trabalhando no Netflix. Então, você tem toda a liberdade de executar o seu trabalho e de priorizar o seu trabalho da forma como você acha que é mais importante, de acordo com a quantidade de contexto de negócio que você tem. Mas você também tem toda a responsabilidade por todas as decisões que você faz. Você vai ser responsável por tudo que acontecer, de acordo com o seu nome, né? Se você cria um software hoje, se você cria um sistema, se você põe uma coisa ao vivo da Netflix, você é o responsável por aquele sistema. Se ele for adotado e tiver um uso crítico para o negócio, você vai ser responsável por garantir que aquilo vai funcionar do jeito certo. Então, no meu dia a dia, como Solutions Developer, o que acontece muito é que eu converso com muito usuário do estúdio para tentar descobrir onde que estão os buracos no fluxo de trabalho deles. O que hoje é muito manual para eles, toma muito tempo para eles, é muito sofrido para eles, e como que eu posso tentar melhorar aquilo, né? E isso eu converso e recebo mensagens de várias equipes durante o meu dia, e o meu backlog só cresce, porque eu sou só uma pessoa para suportar a Europa inteira, meu backlog só cresce, só cresce. Então, o que às vezes eu tenho que fazer é literalmente, tem dia que eu sento e eu falo, hoje eu não vou escrever nenhuma linha de código, eu vou sentar, eu vou ir por todas as issues, eu vou tentar entender o que essa pessoa está querendo, vou tentar ver qual que é o impacto, de quantas pessoas vão ter o maior benefício disso e tentar priorizar isso de acordo com o tanto que eu sei do contexto de negócio. Depois que eu sei disso, eu tento alocar tempo para poder trabalhar nessas soluções, para poder trabalhar pelo menos uma prova de conceito, de alguma coisa que eu possa entregar para essa pessoa, para poder validar e virar para mim depois e falar isso aqui que eu estava procurando. Depois que isso acontece, eu posso então começar a trazer isso para equipes de engenharia. Eu faço demos dessas provas de conceito para equipes de engenharia para poder explicar qual que é o problema que eu estou tentando resolver ali, qual que é o impacto daquele problema, qual que seria a quantidade de investimento em engenharia que a gente precisaria para isso, ou se existem outras soluções que a gente pode fazer para isso. Existem coisas que às vezes não precisa nem de fazer uma aplicação, às vezes só uma planilha no Excel já resolve o problema, pelo menos na atualidade, mas mesmo assim, às vezes a gente faz tanta planilha para tanta gente com dado automatizado, que eu tento, às vezes, parar e entender o que essas pessoas fazem com essas planilhas, para tirar o que é o caso de uso de verdade e tentar transformar aquilo num produto para eles. O fato de eu escutar música ou não realmente depende do que eu estou tentando fazer. Se eu quero ficar imerso em código, então eu escuto música. Mas na maior parte das vezes eu estou conversando com alguém, então é melhor, manter com um plano de fundo nulo, eu diria. A ideia da coisa é simplificar e automatizar o máximo possível para aumentar a produtividade também, né? E liberar as pessoas para fazer outras coisas que precisam ser feitas. E é bem interessante essa coisa que você falou do backlog, né? Na lista de afazeres que vai crescendo, a demanda é grande e a lista só não para de crescer. E em termos de uma pergunta que as pessoas em geral fazem para a gente, você começou lá em Vila Velha, você começou
se interessar por programação e tal, e você foi para Travis, você trabalhou um tempo no Brasil, você foi para Travis, você foi para Framer, você foi para o Netflix. E a pergunta clássica que as pessoas fazem foi fácil. E como é que foi? E o que você acha que valeu a pena o caminho até aqui? O que você diria para essas pessoas que estão assim tentando começar na área e estão meio indecisas, se vale a pena, se não vale a pena? O que você contaria para eles? Olha, eu diria que essas decisões que eu fiz me abriram portas para conhecer o mundo de uma forma que eu não pensava que eu conseguiria antigamente. Sendo sincero, nunca fui um aluno muito bom no ensino médio, sempre tive nota ruim, ah, eu matava a aula, fazia várias coisas que eu acho que meus pais, eles queriam muito que eu tivesse feito de outra forma. Então eu acho assim que toda essa experiência que eu tive em TI até hoje, e mudando para cá, para Holanda, e me expondo dessa forma e tentando, me tornando um imigrante, né, um expat, que vivendo sob um visto temporário, um visto permanente, permanente entre aspas, né, 5 anos, um, me abriram a porta para ver o mundo de forma diferente. Eu diria que trabalhar no Brasil, uh, eu não posso falar muito sobre trabalhar no Brasil, eu posso falar como é que é trabalhar em Vila Velha, por exemplo, como é que foi a experiência. E trabalhando lá na CLT eu fiquei um pouco decepcionado, eu percebi que o mercado ele abusava muito do profissional, não dava realmente o valor que eu achava que aquele profissional tinha que ter. Às vezes eu via gente muito mais velha que eu, se esforçando às vezes 3 vezes mais que eu e recebendo menos que eu, tipo, meio que sendo exploited pelo empregador, eu não gostava muito disso. Como PJ, quando eu trabalhei, por exemplo, para a empresa de Portugal, eu comecei a ficar bem, eu estava recebendo em euro, morando no Brasil, mas com o real caindo, eu comecei a me encontrar dentro de uma bolha em que eu tinha dinheiro enquanto o país quebrava e meus amigos que trabalhavam recebendo real, eles continuava afundando e isso me deixava muito triste, porque não adiantava muita coisa você ter o dinheiro e você não tem muito com quem aproveitar essas coisas, né? Você não tem como incluir os seus amigos nos seus planos, porque simplesmente não é possível para eles de passar por aquilo, né? Aqui na Europa, eu diria que, pelo menos em Amsterdã, eu vejo isso de uma forma mais justa. Eu vejo que até a pessoa que não trabalha em TI aqui em Amsterdã, ela consegue frequentar os mesmos lugares que eu. A gente consegue tomar uma cerveja junto no mesmo lugar e comer um prato maneiro no rodízio de sushi no mesmo lugar. Ela consegue ser minha vizinha, sacou? Então, eu fico muito mais feliz de ver que o imposto que eu pago aqui, ele realmente ele retornado em uma segurança social para mim e para as pessoas ao meu redor, e isso me deixa muito feliz, eu diria assim. Mas como expat, por exemplo, sair da Travix foi uma coisa que me tomou alguns meses pensando, principalmente por causa do fato de que o meu visto ele é atrelado ao meu emprego. Então, se uma empresa que me contrata com um contrato temporário, por exemplo, o meu visto ele é reduzido para um visto temporário de 1 ano, por exemplo. Mas se a empresa me contrata com um contrato permanente, eu continuo no meu visto permanente de 5 anos. Essas coisas pesam um pouco na minha cabeça, morando fora do Brasil, porque eu não tenho plano de voltar para o Brasil. Eu quero ficar aqui, quero construir minha vida. E eu diria que eu não posso esperar pelo dia que eu não vou ter que me preocupar mais com situação de visto. Acho que é só isso que hoje fica na minha cabeça, mais. E em termos de sugestões para os que estão começando e não sabem para onde começar, em caminhos semelhantes ao que você trilhou, que tipo de sugestão você teria para as pessoas que estão tentando aprender a programar, as pessoas que querem um dia também explorar a oportunidade de trabalhar e viver fora do Brasil? O que você recomendaria para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eu recomendaria é para as pessoas ser bem curiosa e ser bem proativa, fazer soluções e criar aplicações das ideias mirabolantes que ela tiver no tempo livre dela. Um, Sobre o fato de começar, às vezes eu acho que é muito difícil você pensar quem vai me contratar primeiro, como é que eu vou conseguir esse primeiro passo para o emprego. Você pode continuar aplicando direto para uma vaga de desenvolvimento, se você já tiver um portfólio bem feito e você achar que você tem as skills boas para isso. O meu caminho foi começar como um técnico de suporte numa empresa que tinha um setor de desenvolvimento e, eventualmente, convencer eles de migrar para lá. Eu acho que isso também é um caminho válido, né? Eu acho que funcionou super bem para mim, eu acho que deve funcionar muito bem para outras pessoas também. Um, mas
Eu acho que é perseverança, tipo, que vai ser difícil. No começo é difícil, você vai ter que lidar com termos que você não conhece, você vai lidar com situações que você vai ficar travado durante alguns dias, semanas, às vezes até um mês, pensando em como que você faz isso. Eu lembro que eu passei 2 semanas e meia sofrendo para conectar no banco em MySQL, na primeira aplicação que eu tive que fazer. Então, é comum. Seja perseverante, seja mente aberta, seja curioso, proativo, e eu acho que dá para chegar bem longe. Essa parte da curiosidade que você mencionou é a parte fundamental, né, nessa área de tecnologia em geral. Você tem que ser curioso para explorar outras possibilidades. É realmente uma recomendação muito importante aqui. E você, da forma que eu conheci você foi no Programando na Gringa, né, que é um grupo lá no Telegram. E conta um pouquinho pra gente sobre, você é um dos administradores do grupo, né, e você conta pra gente um pouco sobre o grupo e o trabalho que você está fazendo para ajudar outros desenvolvedores que estão tentando uma carreira fora do Brasil. Então, o grupo, ele é originalmente do Leandro Bighetti, né? Antes dele ter o Miquel, o filho dele, ele focava bastante lá. Hoje ele está focando mais na questão de ser um pai bem focado, que eu acho que é muito maravilhoso, muito bonito da parte dele. Mas o grupo, ele, inicialmente, foi uma ideia dele. Tanto que tem até o canal dele no YouTube com vários vídeos mostrando, que eu acho que é muito interessante para vários iniciantes, então eu recomendo muito ver. Um, eu diria que quando eu entrei no Programando na Gringa, eu era só mais uma pessoa que tinha mudado para Amsterdã completamente sozinho. E eu queria, sabe, algumas dicas para poder navegar melhor esse mundo diferente. Eu queria conhecer mais gente que tinha passado pelo mesmo. Não conhecia ninguém na época, né? Então foi um lugar que eu fiz muita amizade. Eu conheci boa parte das pessoas lá pessoalmente hoje em dia, pelo menos os que moram em Berlim. Ainda pretendo conhecer você pessoalmente também, falando nisso, quando for para o Canadá. E eu acho que o grupo ele foca muito em ser um lugar seguro para todo mundo, né? Mas principalmente a gente quer que seja um grupo seguro para mulheres, para minorias, para transexuais, para gays, para essa classe de pessoas que a gente não vê muito na nossa área, que a gente queria ver mais, que a gente quer ver se dando bem, que a gente quer ver em cargos de liderança, que a gente quer ver fora do Brasil e fazendo um trabalho que realmente impacta o planeta e servindo de exemplo. Eu acho que o nosso foco lá é tentar dar a voz para essas pessoas e mostrar para eles o caminho das pedras, pelo menos. Então, se você tiver interesse nisso, você que está escutando, eu acho que é um lugar interessante para se juntar e conhecer muita gente inteligente. Eu confirmo isso, eu participo do grupo também, tem sempre discussões interessantes aqui. E como você falou, é importante que o tema seja ser um lugar seguro e alguma coisa que ajude todo mundo a ir para frente, né? Que é fundamental, tanta dificuldade pelo mundo e é fundamental que as pessoas se ajudem, tenham empatia, ajudem as pessoas a ir à frente também. O Armando, e você falou sobre a tua vida aí em Amsterdã e tal, e você mencionou a dificuldade, a preocupação com o visto, que obviamente vai se resolver isso. E como é que estão os planos para o futuro? Você está ainda recente, relativamente recente na Europa, mas quais são os planos? Você pretende permanecer em Amsterdã? Esse é o teu foco e expandir daí para você mencionou que você gosta de viajar e conhecer outras culturas também. Conta um pouquinho para a gente aí sobre os planos para o futuro e coisas que você quer explorar e conhecer também. Então, hoje o meu próximo passo aqui é comprar meu apartamento aqui. Então, as taxas de juros para você fazer um empréstimo para uma hipoteca que ela é bem são bem baixos, então é um negócio bom comprar um apartamento aqui em Amsterdã, porque o aluguel é muito caro e as parcelas às vezes conseguem ser mais baratas do que o próprio aluguel. Então, acho que vai ser o próximo investimento, vai ser esse. E no futuro, depois que eu pegar a cidadania holandesa ou a portuguesa, porque meu avô é português, meu planejamento é ter essa casa em Amsterdã e ficar aqui um tempo ou passar um tempo morando, às vezes, em Barcelona, trabalhando remoto. Minha namorada gosta muito de Barcelona, né? A gente esteve na Suíça agora esse fim de semana e o lugar é lindo, tipo, as montanhas em volta, os lagos são maravilhosos, as cidades são muito pequenas e muito confortáveis, então a gente pensa em talvez morar um tempo na Suíça também, mas eu sinto que eu quero sempre estar em Amsterdã, eu quero ter uma forma de sempre voltar para Amsterdã.
Eu gosto muito da vibe da cidade, gosto muito das pessoas que eu conheci aqui, do tipo de pessoa que eu encontro aqui também. Eu gosto muito eu gosto muito da cidade no geral, então eu meio que chamo isso de casa. Eu chamo Amsterdã de casa hoje, eu não me vejo morando definitivamente em outro lugar que não seja Amsterdã. Perfeito. E você mencionou sobre a cidadania holandesa. O processo é relativamente simples ou é um processo complexo? Leva tempo? Como é que funciona isso? Então, você precisa morar durante 5 anos de forma ininterrupta na Holanda. Esse ininterrupto permite você ter uns buracos de no máximo 4 meses entre eles, mas eu não tenho nenhum até agora, maravilha. Um, e você precisa passar por um teste chamado de inburgeren, como chama em holandês. Eu não sei exatamente como é que é a tradução, mas é o processo de naturalização. Então você vai fazer provas de leitura, de escuta, de fala, entendimento e mais outro que eu esqueci agora em holandês. E depois disso, se você realmente for aprovado e você entender realmente bem da cultura holandesa, você vai ser, você vai ser, você vai ser, vão te pedir para você abdicar da sua cidadania original em prol da holandesa. Então, se esse for o caso, muito provavelmente no futuro eu vou ter que abdicar da cidadania brasileira para me tornar um holandês. Certo, é meio diferente daqui do Canadá, né? Eu tenho dupla cidadania, eu não preciso abdicar da cidadania brasileira para ter a cidadania canadense. Mas é interessante que um requisito é abdicar da sua cidadania original para ter a cidadania holandesa. E como é que uma coisa que você mencionou para a gente aí é cerveja e skate. E como é que é a cerveja em Amsterdã, a terra da Heineken, né? E como é que é o skate, o cenário do skate por aí? O cenário de cerveja é muito bom, eu diria. Estar perto da Bélgica é uma grande ajuda nisso, e perto da Alemanha também. Então você tem sempre cervejas de trigo muito boas, você tem IPAs muito boas, você tem New England IPAs, Stouts, Imperial Stouts, que são maravilhosas de lugares diferentes. Londres também ajuda bastante, Londres é um grande produtor de cerveja boa. Então eu gosto muito das cervejas que eu encontro aqui em Amsterdã, acho que tem uma boa variedade. Tem um bar aqui que é o meu preferido, que chama Golem. Eles têm, acho que, 3 ou 4 bares em Amsterdã que é basicamente a parede inteira. São diversos tipos de cervejas diferentes que você pode. Você passa alguns minutos pensando em qual vai ser a sua primeira cerveja. Então é bem divertido. Sobre skate, não é a cidade mais skate-friendly do planeta. Não é como Los Angeles, por exemplo, que é o berço do skateboard, ou como Barcelona, por exemplo, que é a capital do skate na Europa. As ruas de Amsterdã são de lajota, bem de pedra, que é mais uma cidade de bicicleta e chove muito. Tem a média de 100 minutos de precipitação por dia, se eu não me engano. É a média anual. Então, o que a gente tem aqui tem alguns skate parks que são fechados. Eu fui num nesse final de semana agora, que fica no norte da cidade, que é bem bom, então ajuda nesse tempo de chuva. E tem alguns skate parks abertos também, mas isso não é tipo em cidade no Brasil que você vê gente andando de skate na rua. Isso não tem como você fazer aqui. Você tem que realmente ir pro parque, porque a rua não é boa para andar de skate, né? Então, mas é um lugar muito bom para essas duas coisas. Você mencionou uma coisa interessante aí que é a bicicleta, né? Que eu lembro quando eu estive em Amsterdã e na Holanda em geral, que você tinha que prestar atenção bastante se a preferência do trânsito era para bicicleta, né? Porque é tanta bicicleta para tudo que é lado que acho que a probabilidade de você ser atropelado por uma bicicleta é maior do que ser atropelado por um carro aí, né? Isso, isso. É mais provável que você sofra um acidente por uma bicicleta do que por um carro mesmo. Até porque os carros, geralmente, nas ruas, eles vão a 30 km por hora, às vezes eles dividem o caminho com as bikes, mas as bicicletas, às vezes, eles não param muito para pedestre. Então você tem que realmente ficar com o olho aberto, tem que saber se você está em cima da ciclovia ou não, porque provavelmente eles vão te xingar em holandês se você ficar parado no meio da ciclovia. Isso acontece. E é coisa bem diferente, mas é bastante interessante esse foco na bicicleta, né? E Armando, a gente está chegando aqui no final. Você tem alguma recomendação de livro e filme ou música para os nossos ouvintes aqui? Olha, em questão de música, eu gosto muito de metal, né? Eu tenho escutado muito Chevelle, que é uma banda bem velha de metal, são dois irmãos, eu tenho gostado muito. Foi minha namorada que me introduziu, então eu tenho gostado muito ultimamente. Um, Sobre livro, infelizmente eu nunca consegui ser uma pessoa muito de livro, mas eu sempre li muito livro técnico. Acho que pra gente que está começando, tem muito iniciante, como você falou, eu acho que um livro que é muito bom
é o Working Effectively with Legacy Software, acho que, se eu não me engano, é do Michael alguma coisa, até esqueci o nome dele agora. Deixa eu pesquisar. Working Effectively with Legacy Software, Michael Feathers. Michael Feathers. Acho que esse livro ele é muito bom para quem está começando a carreira e vai ter que trabalhar com software legado, com código que não é seu. Ele vai te introduzir sobre como navegar situações em que você quer melhorar código, mas você não sabe como. Eu acho que é um livro muito bom, então recomendo fortemente. Acho que são por volta de 1.600 páginas, 1.600 páginas por aí. As primeiras 400 são muito importantes e o resto é meio que tipo um livro de receita para situações diferentes que você vai passar no seu dia a dia de trabalho, tentando trabalhar com software legado. Então, muito importante. Acho que são essas duas as minhas principais recomendações. E alguma recomendação de filme? Não necessariamente do Netflix? Bom, isso é difícil porque eu assisto muito Netflix. Um que eu tô assistindo agora, eu tô assistindo Better Call Saul, que é a história do Saul Goodman, o advogado do Walter White em Breaking Bad. E eu tô achando bem interessante. Eu tô esperando acabar agora. Mas eu tenho uma indicação de seriado que, inclusive, também é Netflix, mas é muito boa, que é o Afterlife. Pra quem gosta de um humor um pouco mais pesado, eu acho muito bom. Ótimo. E o Armando, você quer divulgar alguma informação para contato, alguma rede social, alguma coisa para nossos ouvintes poderem entrar em contato com você? Acho que pelo Twitter é o melhor lugar se você quiser trocar uma ideia comigo. Meu handle é Armandinho, com um no lugar no i. Então, eu geralmente respondo qualquer tweet lá. É o mesmo handle também no Telegram, se você quiser mandar uma mensagem. Então, fica à vontade. Perfeito. E o Armando, a gente fechando aqui, eu queria te agradecer imensamente pelo teu tempo aí, pela compartilhar teu conhecimento e não só de tecnologia em geral, mas também a vida fora do Brasil e o teu processo de mudança do Brasil para a Europa. Agradeço imensamente a tua participação e te desejo muito sucesso aí e vamos conversando. Alguma palavra final que você quer deixar aqui para gente? Acho que por agora é isso. Muito obrigado por ter me convidado. Isso foi divertido. Primeira vez que eu faço isso na minha vida, como eu falei. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo desejo de boa sorte. Boa sorte para você também. E espero que a gente possa fazer isso de novo no futuro. Com toda certeza. E nos vemos ou aqui no Canadá ou aí em Amsterdã. E um bom dia aí, um forte abraço. É isso. Um bom dia para você também e um abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.